Para vocês hoje, gente, eu trago suculentas que podem ser cultivadas à meia sombra o ano inteirinho. São aquelas suculentas que se adaptam muito bem a esse ambiente, né? Uma meia sombra bem iluminada, onde você pode dar o sol da manhã ou o sol da tarde. E desde que elas peguem pelo menos 4 horas de sol, tá bom? Elas também podem ser cultivadas a sol pleno. Vou mostrar para vocês a diferença de plantas que eu estou cultivando a sol pleno e plantas que eu estou cultivando a meia sombra. E quem já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho, que eu estarei compartilhando muitas dicas no mundo das suculentas para vocês. Então agora, vamos ao vídeo. A primeira, gente, que eu vou deixar para vocês é a Trichodiadema densus. Olha que planta linda. Deixa eu mostrar bem pertinho para vocês. Ela já floriu muito. Esses pretinhos aqui, gente, ó, são as florações. Eu estava esperando ver se ia formar cápsulas de semente, mas eu acredito que esse pretinho aqui, tá vendo? Parece uns cabelinhos. Eu acredito que talvez essa seja as sementinhas dela. Eu tenho que fazer uma pesquisa para ver, tá? Ó, aqui também tem, ó, tá vendo? Tem um pretinho ali em cima. Ou é a parte de baixo, né? A parte de baixo que forma as cápsulas de semente. Tem que dar uma pesquisada certinho. Então, essa planta, ela está sendo cultivada à meia sombra, pegando o sol da tarde. De manhã, o local é bem iluminado, bem arejado. Ah, então, ela pega somente o sol da tarde. Se você quiser uma planta mais compacta, você pode sim estar cultivando ela a sol pleno. Porém, essa eu preferi dessa forma, até para que ela enchesse mais o vaso. Olha que lindo que ela está. Ela realmente encheu, né? Lotou o vaso de brotos. Maravilhosa. E, gente, aqui no sítio eu também tenho, né? Eu cultivo outras plantas. Essas já são de sol pleno. Eu cultivo elas, a Gasteria gracilis mínima. Outra suculenta que pode ser cultivada à meia sombra. Ela também tolera sol forte, gente, mas com moderação, tá? Se você for cultivar ela a sol pleno, pegando em torno de 6 a 8 horas por dia, prefira o sol da manhã, que ela pegue mais o sol da manhã do que o sol da tarde. Ela vai ficar mais amarronzada, ela não fica assim tão verdinha e o crescimento dela se torna mais lento também. Ela fica mais compacta. Aqui eu tenho que trocar esse vaso, né? Já faz tempo que eu deveria ter trocado. Olha só a quantidade de brotações. Então, como eu quero multiplicar essa planta, né, e eu gosto dela nesse formato, que ela fique mais verdinha. Olha que linda. Que ela cresça mais, então eu cultivo ela dessa forma. Ela pega o sol da tarde, poderia ser o sol da manhã também, mas o espaço onde eu cultivo ela, de manhã é sombreado e à tarde ela pega em torno de 4 horas de sol, tá? Um local bem iluminado na parte da manhã e à tarde ela pega né, em torno de 3 a 4 horas de sol somente. Olha que linda. Aqui eu tenho mais 3 belezuras para mostrar para vocês. Eu fiz essa arte maravilhosa em lata, gente, ó. As florzinhas. Aqui eu pintei uma lhama. E aqui mais florzinhas. Então, nessa lata aqui, eu fiz o transplante delas faz uma semana só, tá, gente? Elas estão enraizando ainda. Eu tenho a árvorezinha do amor, que eu cultivo a meia sombra. Nos outros vídeos, quem me acompanha há mais tempo, pôde acompanhar ela e ver como ela estava linda, maravilhosa, enorme. Então, agora é uma questão só dela se adaptar aqui, enraizar novamente, né, no vaso. Olha que linda. Tenho também aqui a Albucas spiralis, que pode sim ser cultivada a sol pleno, porém nos meses mais frescos, tá, gente? Agora que a gente entra na primavera, vai pro verão, eu aconselho cultivar ela mais à meia sombra. Eu também fiz o transplante, coloquei a caqueira de telha aqui em cima, ó. E essa, gente, é uma Ratiora rósea. Ela dá umas florzinhas rosinhas muito bonita. Ela é muito parecida com a flor de maio, né? Só que a flor de maio, elas têm as folhas maiores, a floração maior também. Essas folhas são bem minúsculas, ó, mínimas.
e a floração também é menor, mas não deixa de ser linda, tá? Quando ela floresce, ela fica maravilhosa. Então, são mais 3 plantas que eu cultivo à meia sombra, né? Aqui na minha varanda, como vocês estão vendo, ó, um local bem iluminado. E à tarde, elas pegam aqui em cima dessa prateleira em torno de 2 a 3 horas de sol somente, tá? E vão bem, ficam muito bem. O importante é o local ser bem iluminado e você não exagerar nas regas. O cacto cianinha, gente, o cacto cianinha, eu tenho dele cultivado no tempo, pegando muito sol, e tenho dela aqui, ó, né, a meia sombra. Olha que lindona que fica. O problema do cacto cianinha ser cultivado à meia sombra é que ele não vai te dar flores. Já o meu cacto cianinha que eu cultivo no tempo, eu vou mostrar para vocês. Ele já está florindo, está com 3 botõezinhos florais. Mas não deixa de ficar bonito, né? Olha só que planta ornamental bonita. Então, como ela é uma planta que enche vasos, ela fica bem, né, robusta, a gente consegue tirar várias mudas e cultivar ela tanto no tempo quanto a meia sombra. Você pode ter ela das 2 formas. Olha que lindona. E pensar que eu ganhei uma mudinha assim, gente. Eu veio um galinho desse tamanhinho aqui para mim. E desde então ela começou, né, a se multiplicar. E eu tenho esse vaso. E agora eu vou mostrar para vocês o outro vaso que está florindo. O outro vaso, gente, eu trouxe ele aqui para minha varanda, como estava chovendo muito. E ela começou com os botõezinhos. E eu fiquei com medo dela abortar os botõezinhos pelo excesso de chuva. Então, eu trouxe ele para cá, mas eu cultivo ele lá naquele pergolado lá, ó, tá? É lá que ele fica. E tem que ser, senão ele não vai florir. Ele precisa de muito sol para estar soltando esses botõezinhos, né? Olha aqui, ó. Tá dando para ver direito, gente? Deixa eu ver se eu tô conseguindo mostrar direitinho para vocês. Tá vindo o solzinho agora? Olha só que lindeza. E ele tem mais um botãozinho. Onde é que foi que eu vi? Tá bem pequenininho. Ah, aqui, ó. Ali, ó, tá vendo ali no cantinho? Deixa eu dar a volta aqui e mostrar aqui para vocês, ó. Aqui ele tem outro botãozinho. E isso também se deve, gente, porque eu fiz uma adubação dele com a torta de mamona e a farinha de osso, que estimula a floração das plantas, tá? E muito sol para essa planta, para ela poder florir. Outra coisa também, ela só solta a floração dela depois de adulta. E isso demora em torno de 5 a 6 anos para essa planta ficar adulta, tá? Demora mesmo. É em torno desse tempo que eu já estou cultivando ela, em torno isso de 6, 7 anos. E agora que ela começou a florir, né? Toda suculenta tem esse tempo de maturação. Às vezes a gente fica triste que a planta da gente não está florindo, mas às vezes é porque ela precisa de um tempo a mais para poder estar soltando essa floração, tá? Como eu mostrei para vocês, lá a meia sombra ela não fica tão robusta assim, né? Ó, as folhas não ficam tão grandes, tão robustas, mas fica bonita também. Então, como é uma planta que solta muitos galhos, ela fica bem robusta, a gente consegue ter das 2 formas. Aqui eu tenho mais 2 pendentes maravilhosas que podem ser cultivadas à meia sombra. Eu tenho a Cyanotes somaliensis, olha que linda, gente. Ou a orelha de bichano, popularmente chamada orelha de bichano. Desse lado, onde ela pega mais sol, ela tá mais amarronzada, não sei se vocês conseguem perceber. E desse outro aqui, gente, ó, ela já fica mais verdinha. Então, conforme a quantidade de sol que você for dar para ela, ela vai ficar numa coloração diferente, tá? Então, aqui ela pega o sol da manhã, olha que linda. Tem as folhas bem peludinhas, deixa eu mostrar de pertinho para vocês. E é maravilhosa, no instantinho enche vaso, você pode plantar ela também para forrações e ela fica bonita também assim pendente, ó, ela começa a ficar pendente. Se multiplica muito fácil, tá? Enche vaso muito fácil. E aqui eu tenho o dólar, que também é considerado uma suculenta, tem as folhinhas bem gordinhas, ó. O dólar, ele é um pouquinho exigente nas regas, gente, ele já é uma suculenta que prefere mais água. Eu percebo que quando eu deixo, né, de molhar, eu quase não molho eles, porque eu molho ele
conforme eu molho as minhas outras suculentas. Mas eu deveria de estar fazendo uma rega um pouco mais abundante com essa planta. E outra coisa que ele gosta bastante também, é agora nesse período da primavera-verão, é a adubação. Então, você pode fazer uma boa adubação que ele vai ficar mais bonito ainda. Desculpa, gente. Dele ficar pendente, você pode também plantar ele em canteiros no chão, que ele se alastra e vira uma cobertura muito bonita. Olha que lindos que estão. E recentemente, gente, eu ganhei de um amigo, o Júnior. O Júnior me deu essa mudinha de trança de cigana. Olha que linda. Ela está ainda enraizando. Eu tenho um vasinho em casa que está bem mais cheio. Foi da onde que eu trouxe todas essas mudinhas. E a trança de cigana, gente, ela fica maravilhosa. É uma pendente muito bonita. Principalmente agora na primavera-verão, onde o crescimento dela é mais favorável. Então, um substrato também um pouquinho mais molhado. Já percebi que ela gosta de água e bem adubado, tá? Faça isso que você vai ter um vaso pendente aí da trança de cigana maravilhoso. Ó, deixa eu mostrar de pertinho para vocês essa beleza. Aloe Raune Snowflake. Gente, essa também é uma planta que vai muito bem à meia sombra. A sol pleno ela vai ficar muito bonita, mas eu aconselho você também a cultivar dessa forma. Dessa forma, ela se propaga com mais facilidade. Para você que quer aí multiplicar a sua suculenta, olha que linda, gente. Então, ela fica aqui, ó. Fica aqui na varandinha. De manhã, deixa eu mostrar para vocês, ó. Um local bem iluminado, bem arejado. E à tarde que ela vai pegar sol, tá? Então, à tarde que ela vai pegar sol. Ela fica maravilhosa. E, gente, essa haste floral aqui eu não tiro. Por que eu não tiro? Porque ela dá mudinhas. Depois que ela termina a floração, ela solta mudas na haste floral. Eu até vou deixar, né, para quando ela soltar a mudinha aqui, eu tá compartilhando com vocês, tá bom? E todas essas que eu tenho aqui, gente, ó, tenho várias. Eu tenho equevérias, eu tenho de todos os tipos. Eu cultivo assim, né? A meia sombra. Claro que nem todas que estão aqui, elas irão ficar aqui o ano todo. Algumas ficam aqui e outras eu retiro para pegar mais sol. Conforme eu vou vendo se ela vai ficando mais estioladas ou se elas estão sendo acometidas por cochonilhas. As que eu estou mostrando hoje para vocês são aquelas que sim, que a gente consegue cultivar o ano todo a meia sombra e ficam bem. Elas não ficam estioladas, elas não vão ficar doentes. Elas se adaptam muito bem à meia sombra, tá? E aqui eu tenho uma lindona que não podia faltar, gente. Ela está com bebês, ó, aqui é um bebê. Aqui tá vindo outro. Aqui tá vindo outro. Então, ela tá rodeada. Aqui atrás também tem mais, ó, de bebês. E olha o tamanho dessa belezura. Como a gente quase não está tendo sol, né, praticamente o mês todo sem sol, gente. Ele vem de manhã bem tímido, mas à tarde já nubla tudo de novo, né? Então, ele não tem aquela abertura de sol limpo, né, de céu limpo, na verdade, né? Só com o sol o dia inteiro. Infelizmente, esse mês de outubro, para nós, aqui de 2023, vou deixar registrado certinho para vocês, né? Quem estiver visitando o canal mais tarde, está sendo um mês de muita chuva, e muito tempo nublado. O que eu estou fazendo aqui, gente, para que as minhas plantas não estiolem demais, é regar menos. Estou regando menos elas. Todas essas, elas estão sendo cultivadas aqui na varanda, né? Pegando o solzinho da tarde quando tem. Essa já é uma planta que você consegue também cultivar o ano inteirinho, a meia sombra, e fica bem, gente. A única coisa que eu falei para vocês, né? Regue menos. Se você vai cultivar ela a meia sombra e o tempo ainda está nublado, cuide nas regas, tá? Vá verificando. Quando o substrato estiver totalmente seco e você vê que a plantinha está ficando mais desidratada, aí você faz uma nova rega, tá? Então, essa é a Ravorta Coopere obtusa. Olha que lindona. Aqui eu já tenho uma Laue, gente, que eu percebo que ela já tá pedindo sol. Tá vendo como ela tá crescendo no meio, ficando mais compridinha? Ela não estava assim. Eu trouxe ela para cultivar aqui justamente por causa da chuva. Coloquei ela aqui, mas já tenho que ver um local onde ela vai pegar mais sol, tá vendo? Ela se deu bem, né? Mas o formato que a gente quer de uma echeveria que fique bonito, mais compacto,
ela já não está tendo. Então, todas as outras que eu mostrei para vocês, vocês conseguem sim cultivar o ano inteiro a meia sombra, que elas vão ficar bonitas. Já essa, ó, que é uma suculenta de sol pleno, já não está tão bonita. Vou tirar ela daqui e já vou colocar um local com mais sol, gente, que ela pegue mais sol e mais claridade. As anacampseiros, aqui eu tenho duas, gente, que eu cultivo dessa forma o ano todo. Elas também ficam muito bonitas a sol pleno. Eu cultivo dessa também no sol pleno, gente, ela fica bem compacta mesmo, fica muito bonitinha, mas ela fica mais amarronzada, tá? Aqui eu tenho a Anacampseiros Basicei, que tem a folhinha um pouquinho menorzinha, mais peludinha, olha só que fofa. E essa é a Filamentosa, olha que fofa. Todas duas vão ter essa tendência, gente, ó, de ficar pendentes, tá? E elas têm a floração muito bonitinha, ó. Aqui ela já tá cheia de botõezinhos, ó. Uma floração rosa muito fofinha. Todas duas, tá? Só tá enchendo, né? Então, essas duas eu cultivo aqui, ó, nesse cantinho, o ano inteiro, tá? Mas, como eu falei pra vocês, é um local bem iluminado, não é um local sombreado, onde muita sombra, escuro. Mas é um local, né, que de manhã ele não pega sol, só a iluminação mesmo, e à tarde, aqui em cima dessa prateleira, né, que a prateleira é mais alta, então ele pega em torno de 2, 3 horas de sol, às vezes no verão pega mais sol, então ela vai pegar até 4 horas de sol, tá? Mas é nessa quantidade de sol que ela pega, né? E meia sombra porque ela pega meio período de sol, tá? Ela não pega sol o dia inteiro. E aqui, gente, eu tenho esse vaso que eu também cultivo lá na varanda, onde eu estava mostrando as outras plantinhas para vocês, mais a meia sombra, com algumas ravórtias. E eu tenho esse Rhipsalis erectus aqui, ó. Olha que fofinho, ele fica bem verdinho, né? Deixa eu mostrar bem para vocês como ele fica lá, a meia sombra. E eu tenho dele aqui a sol pleno. Olha, dá para dizer que é a mesma planta, gente? Ele engrossa o tronquinho e fica parecido um crustáceo lá do fundo do mar, não parece? Olha só, deixa eu botar aqui pertinho. Dá para dizer que é a mesma planta? Não, né? Não dá para dizer que é a mesma planta. Dizer não, Ruth, essa é uma espécie e essa é outra. Mas não, gente, é a mesma, tá? Então, essa cultivada a meia sombra e essa a sol pleno. Olha que interessante, que legal, né? Então, a mesma espécie e você pode estar cultivando de duas formas. E para quem não sabe, de repente vai pensar que você tem duas espécies, né? Duas plantas diferentes e acabando é a mesma. Olha só que lindo. Eu acho maravilhosa dessa forma, gente. Eu acho que ela fica muito linda. Mas aquilo que eu falei para vocês, né? Ela não vai se multiplicar tanto. Dessa forma aqui, olha como ela já está bem mais robusta, né? Como ela cresce bem mais. Né? Aí a gente consegue multiplicar, né? Fazer a multiplicação dela mais rápida, encher vasos mais rápido. Hoje um vídeo com suculentas que se adaptam bem à meia sombra e que vão bem o ano inteirinho, né? Claro que a gente tem outras que a gente também cultiva a meia sombra, mas somente por um período. A gente não consegue cultivar o ano todo, pois elas ficam muito estioladas, elas tendem a dar cochonilhas. E essas que eu mostrei para vocês, gente, elas são plantinhas que a gente sim consegue cultivar o ano inteiro, a meia sombra, claro, uma meia sombra bem iluminada e que pegue meio período de sol. Você pode dar o sol da manhã ou o sol da tarde, mas que elas peguem em torno de 4 horas de sol diárias, tá bom? E outra coisa que também, para que dê certo, né? Uma dica bem legal para que dê certo, é você fazer o controle das regas. Não molhe tanto. Faça uma rega mais espaçada. Fazendo assim, você terá plantinhas saudáveis e bonitas o ano inteiro. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.